Então, vejam só, encerrado o inventário, e o inventário se encerra com o pagamento do imposto, ou seja, o inventário se encerra com a realização, vamos dizer assim, da parte legítima, que é, como eu falei, os bens existentes, o pagamento das dívidas, acrescido da colação. Então, existentes os bens, paga todas as dívidas e pago também o imposto de transmissão causa-mortes, a gente inicia a figura da partilha. A partilha, ela pode ser feita de várias formas. Podemos dizer que ela tem 3 formas principais de partilha. A partilha amigável, a partilha em vida e a partilha judicial. A partilha amigável é aquela em que ocorre o acordo, ou seja, todos os herdeiros são maiores e capazes e eles entram num acordo como é que vai ficar a divisão desses bens. Então, quando há um acordo de vontade entre todos os sucessores, pode tomar forma de escritura pública, termos nos autos ou escrito particular homologável. Ela pode ser judicial ou extrajudicial. Então, essa partilha, ela, quando é um acordo, ela tem uma maior liberalidade daqueles herdeiros, que podem definir os quiões de acordo com a sua autonomia privada. Há a partilha também em vida, aquela feita pelo autor da herança, pelo ascendente, através de um instrumento público de última vontade. Então, ele pode já deixar toda essa herança partilhada em um instrumento de testamento, devendo obedecer, contudo, o quinhão, a proporcionalidade que a lei determina para cada herdeiro. Ou seja, ele não pode desobedecer o princípio da igualdade que há dentro dessa sucessão. E a partilha judicial, que é essa que a gente vai falar, a que se segue após o inventário judicial. Essa partilha judicial, ela vai ocorrer sempre que não houver a partilha amigável. E nesse caso, o juiz, ele deve conceder o prazo de 15 dias aos interessados, aos herdeiros, para que formulem o seu quinhão. Aqui é uma coisa que a gente deve prestar atenção. A gente tem diversas situações. Vamos ter situações em que os bens deixados são vários e de vários tipos, de vários modelos, podemos dizer bens imóveis, bens móveis, ações, conta em banco, joias. Então tem uma variedade muito grande e pode acontecer casos em que existe um único bem, um único imóvel. Então, o tipo de partilha também é influenciável pela quantidade de bens que deixa o autor da herança. Nesse sentido, eu posso dizer que um professor Humberto Teodoro Júnior, a respeito da partilha, ele diz: colhe-se a pretensão dos sucessores a respeito da forma de dividir os bens comuns. De posse desses dados, ou mesmo na falta deles, caberá ao juiz proferir decisão de deliberação da partilha, no qual resolverá os pedidos das partes e designará os bens que constituirão os quiões de cada herdeiro e legatário. Então, toda essa tramitação a gente vai encontrar no artigo 647 do Código de Processo Civil, quando diz: cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formule o pedido de quião e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quião de cada herdeiro e legatário. Mas quais são os critérios para a realização dessa partilha? O primeiro critério, e o mais valioso de todos, é a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Esse é o primeiro critério, a máxima igualdade possível. O segundo critério, a prevenção de futuros litígios. A gente costuma dizer, quando dá aula de direitos reais, que o condomínio, a copropriedade, ela é fruto de litígios, ela é fruto de controvérsias.
Então, deixar um bem com mais de uma pessoa irá gerar conflitos. Então, tentar no máximo evitar conflitos, deixando um bem com um único titular. E também a máxima comodidade dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Ou seja, a título de exemplo, a gente pode dizer o seguinte: se a pessoa é um agricultor, tinha uma fazenda, tinha um engenho, é preferível que esse engenho fique na cota ou do quinhão daquele filho, daquele descendente que tem, vamos dizer, atividade com agronomia, que trabalha no cultivo da terra, do que deixar com outro herdeiro que não tem, vamos dizer assim, em relação a esse bem, um uso de acordo com suas habilidades. Então, por isso que se fala o terceiro elemento, o terceiro critério, a máxima comodidade. Então, quando a gente fala de igualdade, que é o primeiro elemento, essa igualdade é tanto econômica e também uma igualdade na qualidade e quantidade, seja no bom, seja no ruim. Ou seja, que essa repartição ela seja igual, que a pessoa receba tanto coisas boas quanto todos recebam coisas ruins dentro de uma proporcionalidade. E a formação de quinhões iguais segundo a avaliação do acervo. Eu apresento aqui, rapidamente, uma jurisprudência do STJ, que nessa parte de, vamos dizer, máxima igualdade, contradita aqui uma decisão, que diz o seguinte: inventário, partilha, igualdade, desatende ao princípio da igualdade previsto no artigo 1775 do Código Civil. Lembro que o Código Civil, nesse caso aqui, que está em referência, é o Código Civil antigo, não é o Código Civil 2002. A sentença que atribui a um grupo de herdeiros, principalmente bens imóveis, avaliados pelo seu valor real, e a outro grupo, principalmente ações de próspera empresa comercial, trazidas para o inventário pelo seu valor nominal. Cassação da sentença de partilha para que outra seja lavrada depois de avaliados os bens, inclusive as ações, recurso conhecido em parte e provido. Nesse caso aqui, o interessante é que uns ficaram com bens imóveis e outros ficaram com ações de uma próspera empresa. Quando o certo seria que todos recebessem igualmente a coisa boa, que poderia ser as ações, e a coisa ruim, que seria os imóveis. Claro que pode ser que esses imóveis não sejam nem ruins, mas de acordo com o interesse de cada um. Outra jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul diz o seguinte: inventário, esboço elaborado pela partidora e adotado no julgamento da partilha. Igualdade na qualidade e quantidade dos bens. Despesas com tratamento de saúde da inventariada e com o seu sepultamento levadas em consideração na atribuição dos quinhões. Recurso improvido, ou seja, na diminuição do valor da legítima foi contada as despesas com a saúde da parte inventariada. Comodidade. Então, nesse caso, há uma atenção aos interesses profissionais, aos interesses de vizinhança, de capacidade administrativa de cada herdeiro. Então, se o bem deixado é um bem em que faz vizinhança com uma propriedade de um determinado descendente, talvez seja muito mais cômodo a esse descendente acrescer esse outro bem. É um terreno que fica ao lado da casa do descendente. Então há uma comodidade muito maior por questões de vizinhança que esse bem fique com esse descendente. Como eu falei antes, se for uma terra agrícola, aquele que trabalha dentro da agricultura e não a uma outra pessoa que seja, por exemplo, um dentista, que não vai ter tanta utilidade em relação àquele bem. Então, a escolha, de acordo com a modalidade, que seja de modo que um comerciante urbano teria preferência para receber mercadorias ligadas ao seu ramo, ou um imóvel útil à sua expansão, e um agricultor possa receber imóveis rurais. Nesse sentido, também trago aqui para vocês uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz: agravo de instrumento, esboço de partilha,
entre herdeiros maiores e capazes. A igualdade estabelecida no artigo 1775 do Código Civil não é absoluta, devendo ser também considerada a comodidade dos herdeiros e a prevenção de conflitos futuros. Avaliação. Os valores encontrados pela Fazenda Estadual, de guardadas as proporções com atribuição do esboço, fornecidos pelo inventariante, serão considerados para fins de incidência de impostos, recurso provido. Ainda tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo que diz: deliberação do juízo quanto à partilha fixando a gleba C, opção I, em favor do requerido, pedido da requerida pela fixação da opção gleba C em seu favor. Alegação de inexistência de prejuízo dos requeridos, caso lhe seja concedida a gleba C, ao argumento de que a gleba D também é contígua a terrenos de propriedade de um deles, inexistência da continuidade alegada. Respeito à preferência dos terrenos contíguos às residências, bem como a comodidade das partes, para fim de adjudicação, decisão mantida. Então vamos dizer que a pessoa tem uma fazenda e ao lado de uma fazenda de um filho, do outro lado tem a fazenda do outro filho. Então o melhor que seja repartido é que a pessoa possa acrescer a parte de uma fazenda de um em relação à fazenda de outro. Isso é uma forma de comodidade. E a prevenção de litígio, justamente, evitar a comunhão de bens, evitar a copropriedade, evitar o condomínio, tentar ao máximo a individualização da propriedade. Ou seja, além de uma divisão cômoda, tentar evitar a existência de litígios, os quais são naturais, são comuns na copropriedade. Então, pode o juiz ainda, podemos dizer, decidir até pela venda do imóvel. Ele está vendo que não dá para fazer uma divisão cômoda, ou mesmo que dê para se fazer essa divisão, vai ter muito litígio, vai ter muita confusão entre os irmãos, entre os descendentes, e ele pode dizer, não, é melhor vender esse imóvel e repartir o dinheiro, evitando a existência de litígios. Então, nessa parte, pode o juiz optar por essa alienação dos bens. Ele pode optar também, evidentemente, por uma divisão em termos proporcionais. Vou dizer assim, vai ser dividido 33% da propriedade para cada um, e que vocês procurem o procedimento de alienação judicial para a venda e divisão dos valores. Mas o artigo 649, quando trata dessa matéria, diz: os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro, supérstite, ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Ou seja, não sendo possível essa divisão cômoda, não havendo acordo, muitas vezes a melhor saída é a venda desses bens. Para isso, então, sobre essa questão de partilha, especialmente sobre a partilha judicial, eu ouvi o juiz da Terceira Vara de Sucessões, o doutor Saulo Fabiani, que, numa conversa muito boa, ele esclareceu como deve ser feita essa partilha. Doutor Saulo, uma das questões que gera muitas dúvidas, na prática exatamente, é como se dá a partilha dos bens. A gente tem bens que são indivisíveis, o patrimônio, o espólio deixa diversos bens. Às vezes ele deixa um só bem, que tem uma natureza indivisível, outros bens são uma coletividade, casas, imóveis em geral, automóveis, dinheiro. Como se dá essa partilha nesses diversos modelos? E se há um partidor judicial, se tem um servidor que tem essa função judicial de fazer essa partilha, como é que isso ocorre na prática? Isso é uma questão bem interessante, né? Porque num processo de inventário, ou seja, num processo judicial, né? Porque a gente tem a figura também do inventário extrajudicial, que está no 610 do Código de Processo Civil, mas no inventário judicial, e aí eu vou começar pelo que eu sou fã,
que é a partilha amigável, que está lá no 659. Né? Herdeiros maiores, capazes e concordem, eles podem apresentar a partilha da forma que eles quiserem. Então, eles podem dizer, olha, uma casa vai ficar para mim, uma outra casa vai ficar para você, ou de repente as duas casas vão ficar para mim, um dinheiro vai ficar para você, né? Da forma que os herdeiros estipularem, né? Decidirem, e isso deverá ser objeto de homologação judicial. Eu digo que deverá, porque é assim que o Código de Processo Civil determina. Né? E muita gente, e a gente vê algumas situações em que as pessoas perguntam, mas eu posso homologar uma partilha que foi apresentada desconforme com a lei? Veja, a partilha amigável, ela não tem que ser equitativa, ela tem que atender os pré-requisitos que o Código de Processo estabelece, ou seja, herdeiros maiores, capazes, haver a concordância, descrever quem faleceu, descrever quais são os bens, atribuir valor a esses bens, e se tem dívida, como as dívidas serão pagas, e ao final dizer o que fica com cada um. Essa partilha será subscrita por todos os herdeiros, juntamente com o advogado, ou se o advogado tiver procuração de poderes especiais, ele assina essa partilha, e o juiz vai se limitar a homologar. No caso de não haver acordo, né, em não havendo acordo, nós teríamos que encaminhar esse processo na fase adequada, né, após todo aquele andamento dos 611 seguinte do Código de Processo Civil, ao partidor judicial. Aqui na capital, nós temos partidor judicial. E nos interiores, no Fórum dos Interiores, também há a figura do partidor. Agora, geralmente, o partidor é aquela pessoa que acumula várias funções no interior, é contador, distribuidor e partidor. Então, isso vai para o partidor. Uma coisa que eu costumo chamar muita atenção é o seguinte: na partilha amigável, que é celebrada pelas partes, eles podem estabelecer a divisão do patrimônio como quiser. Mas quando a gente vai para uma partilha judicial, ou seja, vai para o partidor judicial preparar essa partilha, a partilha, ela obrigatoriamente tem que ser realizada de acordo com o que determina a lei. Ou seja, tem que observar o 1829 e seguinte do Código Civil para disciplinar quem recebe o que e quanto. Né? O partidor judicial, ele não pode fugir a isso. Né? Então, vamos lá. Você me perguntou, e quando o bem foi indivisível? E se a pessoa deixou só uma casa, como é que vai ficar? Ficaria em condomínio. Então, se a pessoa deixou um imóvel, ou deixou 2 imóveis e deixou 3 herdeiros, então o partidor judicial irá fazer a partilha, observando a forma que o CPC estabelece, descrevendo quem faleceu, quais os herdeiros, né, quais os bens com valores, e ao final ficaria em condomínio. 1/3 do patrimônio deixado pelo falecido para cada herdeiro. Aí pergunta, não, mas e se eles quisessem fazer diferente? Se querem fazer diferente, apresentam uma partilha amigável. Né? E aí surge, mas e se esses 2 imóveis ficarem em condomínio para 3 pessoas, para 3 herdeiros, como é que se faz? Bem, o papel primordial do processo de inventário é transferir ou indicar o patrimônio deixado pelo falecido para quem ficará e em qual percentual. Quando o bem fica em condomínio, o próprio Código de Processo Civil tem a previsão legal de, após a conclusão desse processo, se os herdeiros assim entenderem, fazer a divisão do condomínio ou fazer a alienação judicial. Porque se aquele imóvel, Silvio, ficou para 3 filhos do falecido, nada importa se eles amanhã quiserem vender, que os 3 assinam a escritura de compra e venda para uma terceira pessoa. Se houver discordância, ou seja, ou se algum não quiser assinar aquela escritura de compra e venda, então quem tiver interesse pode entrar numa vara civil aqui na capital e não numa vara de sucessões, né, porque foge à competência do artigo 82 do Código de Organização Judiciária do nosso Estado, deverá entrar numa vara civil com ação de alienação judicial, onde vai se dissolver aquele condomínio e fazer a divisão cômoda do patrimônio no percentual que ficou para cada um daquele bem individualmente considerado. Eu costumo dizer, até para meus alunos, que o bem fungível, por natureza, é dinheiro. Então, a melhor forma que tem de dividir o patrimônio é vender e transformá-lo em dinheiro, e através do procedimento de alienação judicial. Mas, doutor Saulo, você falou uma coisa interessante. Na partilha amigável, vamos imaginar que tenham 3 herdeiros, e um deles seja até mais abastado, já tem uma vida financeira confortável, e ele diz, olha, eu só me interesso pelo carro antigo do meu pai, só que os imóveis podem ficar para vocês. E essa divisão, apesar de amigável, ela é desproporcional.
Isso geraria alguma transmissão, algum pagamento de imposto inter-vivos? Muito bem. Deixa eu tentar colocar esse exemplo que o professor Silvio deu na prática. Vamos imaginar que a pessoa falece e deixa 2 imóveis e um carro. E deixou 3 filhos. Esse filho rico, né, amigo do professor Silvio, não quer os imóveis, quer apenas o carro. E os outros 2 irmãos, cada um ficaria com um imóvel. A forma mais simples seria apresentar uma partilha amigável, onde esses 3 herdeiros iriam dizer: eu vou ficar com a casa, você com a casa 2 e o terceiro com o carro. Assinaria e não teria nenhum tipo de problema. Vai se fazer a avaliação administrativa e, claro, se esses 3 bens não tiverem o mesmo valor, já que cada herdeiro nessa situação teria direito a 1/3 do patrimônio, aquele que recebeu a mais, né, teria a incidência do imposto de transmissão inter-vivos, porque seria como se fosse uma doação. Então, se paga o imposto causa-morte com relação ao patrimônio como um todo e o inter-vivos dessa diferença, já que todo mundo não recebeu de forma equitativa. Isso na partilha amigável. Se fosse numa partilha judicial, essa situação, ou esse seu pedido de dizer eu só quero receber o carro, eu abro mão do imóvel, não pode ser feito. Aí por que não pode ser feito? Porque a renúncia, ela, segundo o nosso Código Civil, ela tem que ser a renúncia do direito sucessório. Eu renuncio integralmente meu patrimônio. A renúncia ela não pode ser parcial. Então, judicialmente, ou seja, através do partidor judicial, esse seu questionamento não poderia ser feito. Né? Ou seja, não poderia fazer uma partilha judicial que não fosse de forma equitativa, ou seja, cada um receber 1/3 de todo o patrimônio. Esse herdeiro mais rico poderia renunciar? Poderia, mas se ele fosse renunciar, ele teria que renunciar integralmente seu direito sucessório. Apesar de existir a renúncia translativa na prática, que na teoria a lei não dispõe sobre renúncia translativa, mas a renúncia translativa também fala de imposto de transmissão inter-vivos, porque na verdade é uma doação. Você está renunciando, mas na verdade está cedendo seus direitos sucessórios. Nesse exemplo que nós, hipotético, dos 3 imóveis com 3 filhos, 2 imóveis, um automóvel e 3 filhos, e que um ficou com o carro e os outros 2, cada um ficaram com o imóvel, na verdade você teria uma doação, né, ou um ato inter-vivos que a doutrina, né, poderia chamar de uma cessão de direitos hereditários. E aí a gente vai entrar naquele questionamento. Ora, se a cessão ou se a renúncia, segundo o Código Civil, não pode ser parcial, isso poderia se enquadrar na cessão ou na renúncia? Eu penso que não, Silvio. Eu acho que seria uma doação feita dentro de uma partilha amigável, aonde nós temos, ou seja, eu recebi 1/3 do patrimônio e estou abrindo mão de X% para ficar só aquele carro. Então, por isso que há a incidência do inter-vivos. Na renúncia translativa, o que é que teria? Você teria... A renúncia, na verdade, ela é pura e simples. Eu não quero herdar nada. Isso é a renúncia. Né? A doutrina veio e criou a figura da renúncia translativa, que não existe na legislação, que é o seguinte: eu deixo o que eu iria herdar para minha mãe. Na verdade, você não está renunciando em favor de ninguém. Você está recebendo aquele patrimônio, né, através da herança, e doando para sua mãe. Então, essa renúncia, que tem que ser integral, ela se chama de renúncia translativa, mas se equipara à figura da cessão de direitos hereditários, segundo a doutrina, por isso que há incidência, né, do imposto de transmissão inter-vivos. Se me permite, é uma coisa que eu acho assim, interessante. Você vai ter, a pessoa faleceu, deixou a viúva e deixou o único filho. Né? E esse filho quer abrir mão daquele imóvel para a mãe. E aí se pergunta, que tipo de renúncia você faz? Se for um exemplo como esse que eu estou dando, que aquele filho não tem nenhum outro filho, se o filho renunciar puro e simples, esse patrimônio vai 100% para a mãe, para a viúva sobrevivente, né? E nada paga mais de imposto do que o inter-vivos. Perdão, o causa-morte. O que a gente vê na prática? Às vezes o filho muito bondoso, né, e quer deixar registrado que recebe e que está repassando para a mãe, né, ele faz a renúncia translativa, ou seja, eu estou renunciando em favor da minha mãe. Isso é permitido? É permitido.
não tem nenhum problema. Só que essa renúncia, ela vai se enquadrar na figura da cessão de direitos hereditários. Ou seja, você vai pagar o imposto de transmissão causa-morte por ter recebido e o intervivos por ter transferido para a mãe. E aí eu já tive caso lá na vara que o profissional chegou e disse, mas o resultado não é o mesmo? Por que eu vou pagar 2 impostos? Porque não se está tributando o resultado, mas sim o fato gerador. O fato gerador de receber a herança e o fato gerador de transmitir, de ceder ou de doar para outra pessoa. Por isso que pagam 2 impostos. E eu ainda vou acrescer um fato que ocorre, pelo menos ocorria comigo quando eu era juiz de sucessões em Olinda. Pode ser que ele tenha filhos, os netos do falecido. Então, se ele faz a renúncia abdicativa, a renúncia pura e simples, a que está no código, não quer dizer que vai para a mãe. Vai para os seus descendentes, que são os netos daquele, porque primeiro você tem que esgotar a ordem dos descendentes até o infinito. E muitas vezes a pessoa faz ao contrário. Não, eu quero fazer uma renúncia abdicativa, renúncia pura e simples, e em vez de ir para a mãe, vai para os netos, os seus filhos dele, porque ele não pensou nesse fato, achava que iria para a mãe. Então, às vezes, o advogado tem que olhar direitinho, tomar muito cuidado nisso. Eu costumo, quando se trata desse assunto, dizer o seguinte, que o processo de inventário não tem modelinho para copiar, colar, Ctrl-C, Ctrl-V. O processo de inventário, eu digo que é como se fosse aquela roupa de antigamente que você faz no alfaiate. É roupa sob medida. Então, numa situação, como eu falei, que a pessoa deixou a viúva e um filho, e esse filho não tem nenhum filho, a renúncia pode ser pura e simples, que não vai pagar 2 impostos e vai chegar no objetivo que quer. Mas como você falou, se esse filho que está renunciando de forma pura e simples, estou renunciando ao meu direito sucessório, ele tem um filho, ou seja, um neto do falecido, esse patrimônio vai para esse neto. E aí, para complicar, se esse filho do filho renunciante for de menor, for incapaz, ele não pode renunciar. Ou seja, ele obrigatoriamente vai ser herdeiro naquele processo. Porque, vamos imaginar, se um filho renuncia e esse filho deixou um neto do falecido e esse neto renuncia também, vai chegar lá na viúva sem nenhum problema. Mas se esse neto, bisneto, tataraneto for de menor, por exemplo, ele não pode renunciar também. Então, não seria atingido o objetivo. Por isso que tem que se observar. Nesse processo específico, eu posso fazer uma renúncia pura e simples e o imóvel vai chegar lá na viúva? Pode, então bora fazer. Nesse processo, que a gente tem uma segunda ou uma terceira linha na ordem de vocação hereditária da linha descendente, eu tenho como fazer dessa forma ou eu tenho que fazer a renúncia translativa? Para mim, teria que fazer a renúncia translativa. E aí cabe ao profissional chegar ao cliente e dizer, olha, se quer deixar para sua mãe e quer renunciar, tem que ser feito dessa forma e vai pagar 2 impostos. Né? Porque a gente sabe que o Código Civil estabelece que a renúncia ela é irrevogável. Então não pode fazer a renúncia e depois, eita, foi sem querer, eu quero retificar. Fez a renúncia, juntou no processo, não tem como modificar.